Celestial Televisión, hablando de Jesús para tú. Queridos irmãos ouvintes, queridos irmãos ouvintes, a palavra do Senhor em 2 Pedro, a palavra do Senhor em 2 Pedro, nos fala dos justos, nos habla do justo, e também nos fala dos injustos, também nos habla dos injustos. Pessoas ímpias e pessoas não ímpias, pessoas ímpias e pessoas não ímpias. Porque assim não é, meus amados irmãos, porque assim é, meus amados irmãos. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo de incredulidade, um tempo onde as pessoas jamais não creram no Senhor, um tempo onde as pessoas jamais não creram no Senhor, um tempo onde as pessoas vivem brincando com a palavra de Deus, um tempo onde muitos já vivem bromeando com a palavra de Deus, onde muitos vivem fazendo chacota com o Santo Evangelho, onde muitos vivem fazendo chacota com o Santo Evangelho, atraindo para si a ira do Senhor, atraindo para si a ira do Senhor. Assim está a humanidade no dia de hoje, assim está a humanidade no dia de hoje, pecando sem cessar, pecando contra o Santo de Israel, pecando contra o Santo de Israel. Porque há muitos falsos profetas em nosso meio, em nosso meio. Assim como falou o apóstolo Pedro, que em sua época havia muitos falsos profetas introduzidos dentro da igreja, porque assim em sua época havia muitos falsos profetas introduzidos dentro da igreja. Assim nos dias de nós também há muitos falsos profetas, assim nos dias de hoje e nos outros tempos, há muitos falsos profetas introduzidos na casa de Deus, para fazer destruição, para causar escândalo à obra do Senhor, para causar escândalo à obra do Senhor. Nós vemos casos de pastores, nós vemos casos de pastores que têm corrompido os seus corações, que têm pecado contra o Senhor, que têm escandalizado a obra do Senhor, que há escandalizado a obra do Senhor. Por que, meus amados irmãos? São falsos profetas, porque são falsos profetas, são homens filhos da perdição, são homens filhos da perdição, que dão ouvido à voz do inimigo, escuta a voz do inimigo, e não dão ouvido à voz do Espírito Santo, e não dão ouvido à voz do Espírito Santo. Porque vivemos tempo onde a igreja está uma igreja mudada, porque vivemos tempo onde a igreja está uma igreja cambiada. Mas não mudou para melhor, meus amados irmãos. Pedro não cambiou para melhor, meus amados irmãos. Estão mudando para pior, estão cambiando para pior. Estão mudando para a sua perdição, para a sua condenação. Estão cambiando para a sua condenação e sua perdição. Para ser lançado no lago de fogo, para ser echado em lago de fogo. Porque esse é o castigo dos ímpios, Se o seu Deus não perdoou nem mesmo os anjos, se o Senhor não perdonou nem mesmo os anjos, mas antes lançou no abismo em cadeias eternas, antes deixou em cadenas eternas no abismo, para o grande dia, para o dia de juízo, para o dia de juízo, para que sejam condenados, para que vão para o lago de fogo, juntamente com o falso profeta e a besta, juntamente quando ele faz o profeta e a besta. Assim é o castigo daqueles que vivem na impiedade, aqueles que vivem abominando, aqueles que são abomináveis, Assim como o Senhor não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como o Senhor também não a liberou da cidade de Sodoma e Gomorra, antes mandou fogo do céu, antes chover fogo do céu, para servir de exemplo para aqueles que vivem com a vida de pecaminosidade, para servir de exemplo para aqueles que vivem com a vida de pecaminosidade, com a vida de impiedade, Por isso, amados irmãos, não vale a pena o homem seguir, a vida dos ímpios, eu quero imitar os ímpios, andar de braço dado com os ímpios, caminhar de braço dado com os ímpios, não. Não foi para isso que o Senhor te chamou, não foi para isso que o Senhor te chamou.
mas foi para viver uma vida de santidade, pero foi para viver uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida caminhando com Jesus, uma vida caminhando com Jesus, lado a lado com o Salvador, caminhando lado a lado com o Salvador. Para isso ele morreu na cruz do Calvário, para isso ele morreu na cruz do Calvário, para que tu tivesse salvação, para que tu tivesse salvação, para que tu tivesse libertação, para que tu tivesse tu liberação, para que tu saísse das trevas para caminhar na sua gloriosa luz, para que tu saísse das tinieblas para caminhar em sua gloriosa luz. Assim é, meus amados irmãos, assim ele é. Mas há muitos profetas no dia de hoje, falsos profetas, há muitos falsos profetas, pregando doutrina de demônio, predicando doutrina de demônio. São pregoeiros da mentira, são pregoeiros da mentira. São pregoeiros do engano, são pregoneiros do engano. Distorcendo a verdade, lançando as almas no abismo, tirando as almas no abismo. Afastando da santa doutrina, afastando da santa doutrina. O levando para a presença do Senhor, echando para ler da presença do Senhor. No longo dos anos tem acontecido na igreja. E lá nos anos há acontecido isso. Na igreja, ou seja, se passa isso na igreja. Homens de coração perverso, homens de coração duro, homens que não tiveram um encontro com Jesus verdadeiramente, homens que não tiveram um encontro verdadeiramente com Jesus, e vivem pregando mentira, e causando escândalo à obra do Senhor, vivem causando escândalo à obra do Senhor. Terão seus dias de castigo, terão seus dias de castigo. Naquele grande dia, quando o Senhor juntará todos, diante do trono branco, onde Ele mesmo está assentado, para julgar todas as ações, para julgar grandes e pequenos, pobres e ricos, feio e bonito, feio e hermosos. Ninguém escapará daquele grande dia, nadie escapará daquele grande dia. Assassinos, idolatras, afeminados, bêbados, borrachos. Aleluia. Falsos profetas. Todo homem que pratica a iniquidade, ele vive o caminho do mal, caminha o caminho do mal, será julgado pelo Senhor Jesus, e será lançado no lago de fogo, será echado em lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte segunda. Aí eu te pergunto, é assim que você quer viver na eternidade? É assim que tu quer viver na eternidade? Sofrendo um sofrimento eterno, onde a tua alma tem consciência de toda a dor que está passando, onde tua alma há consciência de toda a dor que está passando. Por causa do teu pecado na terra, por causa da tua rebeldia na terra contra o Senhor, por causa da tua rebeldia na terra contra o Senhor, por não pregar a verdade, por não predicar a verdade, por não ensinar a verdade a teus fiéis, Por assim está muitos falsos profetas pregando heresia, assim está muitos falsos profetas predicando heresia. Dando ouvido à doutrina de demônios, dando ouvido à doutrina de demônio, como diz o apóstolo, como disse ele apóstolo. Comichando nos seus ouvidos, em seus ouvidos. E já não querem mais caminhar em santidade, mas querem estar com o pecado, com as trevas, querem caminhar com ele pecado, com as tenebras, aborrecendo o Senhor Todo-Poderoso, aborrecendo o Senhor Todo-Poderoso, molestando a nosso Deus. É assim que está nos dias de hoje, muitos que se dizem cristãos. É assim que está nos dias de hoje, muitos que se dizem cristãos. Chamados de crentes, chamados de servos de Deus, Pero são verdadeiros falsos profetas, filho da perdição, como diz a palavra, filho da perdição. E Deus não terá por inocente, e Deus não terá culpado por inocente. Antes nos condenará, antes nos lançará em lago de fogo, antes nos echará em lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte segunda. Porque se ele não perdoou os demônios, os anjos caíram, se ele não perdoou, os anjos caíram, antes o lançou do abismo, para ser preso em cadeia eterna, assim fará com os ímpios
lançará no lago de fogo, assim, o hará com os ímpios, não encherá no lago de fogo, como colherá sal de seu castigo. Portanto, a igreja do Senhor, portanto, a igreja do Senhor, vigiai e orai, para que não caia em tentação, para que não caia sem tentação, para que tu não se desvie dos caminhos do Senhor, para que tu não se desastie do caminho do Senhor, não seja desviado, não seja desviado, mas permaneça caminhando. Permaneça caminhando ao lado de Jesus, permaneça caminhando ao lado de Jesus, para entrar na Jerusalém Celeste, para entrar em Jerusalém Celeste, para caminhar e viver com Jesus Cristo naquele lugar, para caminhar e viver com Jesus Cristo naquele lugar, pois esta é a esperança de todo crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, pois esta é a esperança de todo crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, é viver com o Senhor Jesus nas alturas, é caminhar e viver com Jesus nas alturas, ripa. Porque não vale a pena passarmos 30 anos em uma igreja, porque não vale a pena passarmos 30 anos em uma igreja, ou um século na igreja, e depois sermos lançados fora da presença do Senhor, e sermos echados fora da presença do Senhor, porque estamos em uma igreja, porque estamos vivendo de qualquer jeito, porque estamos vivendo de qualquer jeito, porque estamos lá vão ter, porque estamos vivendo lá vão ter, segundo a nossa vontade e não a vontade do Senhor, segundo a nossa gana e não a gana do Senhor. Teremos por castigo lá a condenação, teremos por castigo na condenação, se assim o faremos, se assim o faremos. Porque o Senhor não deixará impune aos ímpios, porque o Senhor não deixará impune aos ímpios, e aos que são falsos a sua palavra, e aos que são falsos a sua palavra, aos que são falsos ao seu evangelho, aos que são falsos ao seu evangelho. Deus o punirá, através do seu Filho Jesus, através do Filho Jesus, juiz eterno, que não se corrompe, que não se vende, que não se compra com palavra bonita, que não se compra com palavra bonita, porque não é um juiz que é emocionista, porque não é um juiz emocionista, não, é o justo juiz, e condena aqueles que vivem pecado, e condenará aqueles que vivem pecado. Louvado seja Deus. Portanto, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, crê em nele, e o mais ele fará, e o mais ele o hará. Louvado seja Deus. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto está perto. Invocai enquanto está seca. Porque dia virão, porque dia verão, que muitos chamarão por seu nome, por muitos chamarão por seu nome, e não ouvirão a sua voz, não escutarão a sua voz. Muitos o procurarão e não acharão. Muitos o procurarão e não acharão. Esta é a realidade, igreja do Senhor. Esta é a realidade, igreja do Senhor. Portanto, conserte o altar. Você que está com o altar quebrado, tu que está com o altar desventurado, volta para Jesus, volta para Jesus. E se eu não é criatura em Cristo Jesus, se eu não é criatura em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos esta noite, irmãos e irmãs do Grupo Sem Nossa Força. E Deus bendiga a todos os irmãos e irmãs do Grupo Sem Nossa Força. E até a próxima pregação, se assim o Senhor permitir, essa próxima predicação, se assim o Senhor nos permitir. Para ouvir esta outra mensagem, para ouvir esta de outra mensagem, acesse nossa página no YouTube, Jerusalém Celestial TV. Acesse nossa página no YouTube, Jerusalém Celestial TV. Que Deus bendiga a todos, em nome de Jesus.